Whindersson é um cara que a gente realmente é um projeto de carreira que a gente desenvolveu desde o início. Qualquer pessoa pode ser influente porque é um método. Desde o cara que é dono de uma padaria no bairro, quanto ao Janguier Diniz, que é um bilionário da Forbes. Todo mundo tem um talento. O problema é que as pessoas querem usar um talento que elas não têm. Quem é Alex Monteiro? Eu sou o empreendedor desconhecido mais famoso do Brasil. Essa frase resume muito quem eu sou. Eu sou desconhecido porque a maioria das pessoas que estão aqui não me conhecem, mas conhecem o resultado do meu trabalho, porque conhecem o Whindersson Nunes, Thiago Nigro, Tiro Lipa, Carlinhos Maia, GQ, enfim, grandes outros talentos, assim como empreendedores que um dia eu coloquei a minha mão, ou dei uma ideia, ou desenvolvi algum trabalho em conjunto e transformaram em grandes potências. E esse é o importante enquanto empreendedor, né? As suas ações pouco importam para as pessoas, mas os seus resultados importam, porque as pessoas, elas podem negar o teu jeito de falar, podem negar o teu jeito de comunicar, podem negar o teu jeito de se vestir, mas os teus resultados é impossível dela negar, é impossível dela não compreender. E esse é o caso, esse sou eu, porque eu venho de uma cidade de Minas Gerais, onde não haveria possibilidade nenhuma de você virar um gestor de carreiras de grandes talentos, na época ainda de globais. Eu era panfleteiro, fui ator, vestia de palhaço, eu falava que eu jogava nas 11. E aí eu falo que eu criei um método diferente de panfletar. Por quê? Enquanto todo mundo ganhava por milheiro, eu falei assim, cara, eu tenho que ganhar mais. Eu criei o negócio pela venda. Tipo assim, eu falei, cara, no fim do dia, quantos panfletos chegarem aqui na tua loja, eu recebo por eles. Quero tanto por panfleto. Porque eu entendi que o que vale não é o panfleto que eu entrego, é o cara que vai até lá. E aí eu entregava menos panfletos, mas eu parava e comunicava com as pessoas. Então o cara sabia que me chamar porque o panfleto ia ser diferente, panfletar diferente. Custo por visita. Isso aí, exatamente. Ali que nascia o custo por visita. Exatamente, custo por visita. Essa foi uma sacada que eu fiz. Eu sou um cara que aproveitei todas as oportunidades necessárias para acessar as oportunidades desejadas. Porque eu sabia que eu tinha que viver o processo. Então, fiz faculdade de Geografia, depois Direito, Marketing Digital, e aí cheguei, né, a encontrar um grande talento na minha cidade, desenvolver a carreira dele, que é o Gustavo Mendes, né, que faz imitação da Dilma. Depois do Gustavo, eu vi que ter um talento não me faria um grande empreendedor, porque existe uma diferença entre carreira e negócio. E eu queria ter negócio. Meu sonho era ter negócio, era empreender para ter negócio, para ter valor, para poder chegar a um ponto de fazer outras coisas e o negócio continuar gerando receita. E vendo isso eu falei, um talento eu não posso ter, eu tenho que ter vários talentos. A minha empresa tem que ser maior do que os talentos. E foi nessa pegada que surgiu a Nonstop, que hoje é o maior ecossistema de influência da América Latina. E o nosso primeiro talento foi o Felipe Neto, depois veio o Resident Evil, o Whindersson Nunes, e a história já está aí para comprovar. Hoje nós somos a maior, avaliada em 200 milhões. Acabamos de vender parte do grupo, recebemos aí Janguier Diniz, João Kepler, Joel J e um grupo do Amazonas também que fazem parte desse conselho hoje. Então hoje eu sou conselheiro da Nonstop e comecei lá como palhaço. Então eu sei o processo que eu vivi, eu sei cada oportunidade que eu passei para chegar aqui e não tenho problema nenhum em ser desconhecido da imagem, mas famoso pelos resultados. Desde quando que o Alex tem essa fome de crescer e de fazer a diferença? Isso aconteceu quando eu tinha 18 anos, eu sou cristão, participando de uma celebração, assistindo a pregação de um cara chamado Myles Moron. Esse cara disse uma coisa que foi para mim fenomenal. Deus nos fez para prosperar. Ele tinha uma visão de reino absurda. Pena que esse cara morreu. E ele falava assim, o sucesso da tua vida é responsabilidade dele. Aquilo eu falei, cara, que cara louco falar que o sucesso da minha vida é responsabilidade dele. Porque ele te prometeu que você vai prosperar. E ele inclusive te entregou um manual, que se você praticar o manual, você vai prosperar. Porque isso garante o Criador. Ele é o teu Criador. Eu falei, cara, putz, eu sou feito para prosperar. E eu fui aplicando, falei, aí veio uma sede nisso e eu falava, eu vou ter uma oportunidade. Eu desenvolvi uma coisa que eu ensino que chama escutativa. Muitas pessoas querem falar, mas aquele que aproveita oportunidades é aquele que tem que escutar. E aí eu fui escutando todas as oportunidades que tinham de eu crescer, assim. Eu via que tinha um cara que era o diretor de um centro cultural, ele queria movimentar o espaço. Eu falei, deixa eu fazer essa terça-feira no espaço, eu produzo o show. Então eu colava cartaz, ele ajustava com as bandas, né, que iam, eu colava cartaz, ganhava uma porcentagem pequena, mas ali... Quando você fala colava cartaz, é literalmente? Literalmente, colar cartaz, eu saía para colar. Sim, e tinha um cartaz maior que era Lambi Lambi. O Lambi Lambi tinha uma estratégia única, mano. Que o Lambi Lambi não era um espaço que todo mundo estava programado, que era aqueles tapume de obra. E aí é o seguinte, se você saísse meia-noite para colar,
aquilo era caro. Você mandava fazer 100. Eu lembro de a gente mandava fazer em Barbacena, Minas Gerais. Você fazia 100. Aquilo ali, se viesse alguém depois, tampava o seu. Então você tinha que sair. E era proibido, né, mano? Não podia colar. 6 horas da manhã a gente tinha que estar vazando já, né? Porque, então você tinha que saber o horário exato para colar naquilo ali. Então, tipo, eu saía 4:30 da manhã. Minha mãe fazia o grude, que chama. Porque não é não é cola. É grude, com farinha, com tudo. Você passa o rolo, assim, naqueles grandões. 4:30 da manhã eu saía. Saía eu e mais um amigo, sempre. Bora colar. Colava, divulgação, mas ali eu não queria ganhar o dinheiro direto, eu queria mostrar para ele que eu poderia estar com ele em outros projetos, porque afinal de contas ele era o diretor do Centro Cultural. Ali eu recebi o convite para ir para uma empresa dele, fizemos ali a Efeitos Eventos, comecei a produzir shows, e aí grandes shows. E quando você produz grandes shows, que eu tinha expertise dele, de uma outra sócia, a gente começa a crescer financeiramente, a primeira coisa que a gente faz é comprar um carro, né, mano? Aí esse artista chamado Gustavo Mendes me viu saindo com esse carro e falou, cara, por que você não torna meu empresário? Ele era um humorista na cidade, ele estava até no programa do Tom, ele tinha ficado em segundo nesse programa de talentos, show de humor. E aí eu fui viajar, cara. Quando eu tô viajando com meu filho, fui pro Beto Carreiro, eu vejo uma pessoa vendo que vídeo? O do Gustavo. Eu sempre ando assim, antenado. Quando eu vejo o Gustavo, cara, tem um caminho enorme aí. E aí eu vou, sento com o Gustavo e falo, vamos fazer o seguinte... 6 meses pra gente testar, porque eu não sou empresário. Você também não tem nenhum empresário, então, tipo assim, não tem como ficar pior do que a gente já tá, concorda? E eu vou testar. E tem uma coisa que eu sempre aprendi, que foi ajustar financeiramente. Eu sempre juntei dinheiro, porque meu pai sempre falava, Alec, meu pai é um cara que não sabe falar, não sabe ler, escrever, não sabe falar meu nome. Alec, o segredo não tá no quanto você ganha, o segredo tá no quanto você gasta. E aí eu falei, então sempre juntei dinheiro. Quando eu tive oportunidade com o Gustavo, eu mesmo banquei os primeiros shows ali, né? Fomos a Belém, fomos para outras cidades, eu dirigindo, era produtor, era tudo. E aí, 6 meses depois, o Gustavo estava na Globo por uma oportunidade também de estar num programa de entrevistas. E nesse programa de entrevista, um dia antes, tem do Cláudio Manuel, e perguntaram para ele, quem vai imitar a Dilma nesse novo Caceta, na nova temporada? Ele falou, cara, depois do Bussunda, né? Porque ele sempre foi um cara que imitou. Aí ele falou assim, cara, a Dilma não tem como, porque tem um cara na internet que ninguém consegue imitar melhor que ele. Aí o cara falou, inclusive é nosso convidado amanhã. E aí esse pessoal fez a conexão, estava o Gustavo contratado para ir para o Cacete do Planeta, renovamos nosso contrato, fizemos uma turnê enorme e ali eu despontei como empreendedor. Eu sempre fui um potencializador de talentos. O Gustavo é um cara super talentoso. Então eu falo assim, eu potencializo talentos. E aí você fala, pô, então precisa ter talento para ser potencializado? Sim. Mas todo mundo tem um talento. O problema é que as pessoas querem usar um talento que elas não têm, né? Então todo mundo carrega algo que é para ele fazer sucesso. A psicologia positiva já trouxe isso em dados. Se você trabalha o teu ponto forte, você vai ser influente, eu tenho certeza disso. Toda pessoa nasceu para ser influente. Basta desenvolver o teu ponto forte, aprender o método, porque não é fórmula. A diferença da fórmula para o método é que o método é um caminho ligado à ciência que você percorre, um caminho de princípios. Né? Claro que no caminho você vai ter algumas mudanças, ciências humanas, o ser humano muda todo dia, mas a fórmula é algo pronto que só dá forma de fato. Né? Então há um método para isso, e é isso que eu desenvolvi nesses meus 12 anos de carreira. Quando eu falo que eu sempre aproveitei as oportunidades, eu fui professor, cara. Me formei em geografia, porque eu tinha que fazer faculdade, não era o que eu queria, sabe? Mas o meu pai também não pagaria uma faculdade para mim. Meu sonho era direito. Então eu falei, vou fazer geografia, vou dar aula e vou depois pagar minha faculdade de direito. Muito louco, né, mano? Fiz geografia na Federal. E mal sabia que todas essas oportunidades estavam me capacitando para ser o cara que eu sou hoje. Porque o que a geografia tem? Estratégia. A geografia é a única ciência que vê tudo de fora. A geografia não é o específico de rocha, porque é da geologia. Não é o específico de clima, que é da climatologia. Mas ela é a única que consegue juntar essas informações e dar uma explicação. É isso que eu faço. O gestor de carreiras é aquele cara que junta os seus talentos com as informações do mercado, ele não precisa ser especialista em nada, né? Ele é um clínico geral, mas é o único que consegue ver contexto e consigo potencializar o talento. Eu consigo ver um talento e saber exatamente diversificar as receitas dele claramente. Como foi o nascimento da Nonstop? A Nonstop surge dessa visão que eu tenho para onde vão as oportunidades. Então, como eu tenho uma escuta, essa atenção dentro de mercado, e eu continuo desenvolvendo isso hoje, eu sou o cara que trago bastante talentos hoje para a Nonstop, eu comecei a trabalhar muito isso de saber para onde vai esse mercado. E aí quando eu vi, eu falei, esse mercado, vamos lá, só para você entender, a pessoa precisa ter audiência para levar pessoas para o teatro. Teatro é onde a gente ganhava mais dinheiro, com o Gustavo. Quem levava as pessoas para o teatro? Pessoas da Globo.
pessoas que tinham relevância na TV. Só que começou o movimento de internet. Eu falei, as novas pessoas que vão encher os teatros são os youtubers. E aí a gente surgiu nessa busca por esses youtubers. O primeiro que a gente assinou foi o Felipe Neto, ele já era muito antigo, né? Ele já foi o primeiro grande cara da internet, o Felipe lá com Não Faz Sentido. E aí a gente explodiu uma turnê dele logo de cara, porque a gente tinha expertise. E aí olha que interessante, nós pegamos a carreira do Felipe inteira? Não. Nós começamos cuidando dos shows, porque onde a gente era forte. Esse era o nosso ponto forte. Nosso ponto forte era shows. Então eu preciso mostrar que eu sou bom nisso. O Rezende é a mesma coisa. O Whindersson foi o nosso primeiro talento 360 graus. E aí a gente gerou ganho em todas as áreas dele. Então o Whindersson é um cara que a gente fez, claro que com o talento dele, nós fizemos ele realmente um projeto de carreira que a gente desenvolveu desde o início. E aí muita gente fala assim, mas pô, tem agência, tem muito mais influenciadores. Sim, nós somos o maior, porque nós temos a maior audiência. Você imagina que, se eu pegar uma postagem hoje, Tiro Lipa, GK, o Whindersson Nunes e só os três, eu tenho mais audiência que o SBT e a Globo juntos. Então nós temos grandes nomes. E todos os nossos grandes nomes, o que a gente faz? Às vezes a pessoa tem dúvida em relação a isso. Nós somos gestores de carreira. Porque nós temos a ideia aqui na nossa empresa, e isso nós desenvolvemos aqui no Brasil, fomos nós que trouxemos isso. Porque antes tinha uma ideia de que gestor de talento era o cara que resolvia a vida numa van, né, na ida pro show. Não, a gente se profissionalizou, pode ver o nosso escritório hoje. Por quê? Porque a gente entendeu que um talento é uma marca. E como marca, ele tem diversas receitas. Ele não pode só ter uma receita. A gente tem que desenvolver ele de multiplataforma, porque hoje a gente não tem mais a comunicação dentro de um único ponto de referência, né, de uma única plataforma. Eu trabalho ele multiplataforma e com isso eu desenvolvo múltiplas receitas com ele. Então esse é nosso trabalho. Então a gente faz um gerenciamento de carreira e isso, inclusive, precisa que em determinados momentos você abra mão de um dinheiro muito grande. Para quê? Para potencializar e dar longevidade para ele. A gente tem a ideia de carreira de artista efêmera, principalmente de pessoas do digital. Né? Todo mundo falava, você daqui a pouquinho vai morrer, não. Pega os nossos talentos. Nenhum deles morre, não. Porque a gente cria uma consistência. O cara pode até sair, depois ter um outro escritório, mas a gente criou uma linha. Pega os nossos talentos que a gente criou. Carlinhos Maia, GK, olha o tamanho. O Whindersson Nunes. O Tiro Lipa já veio muito grande também pra gente. E aí a gente tinha um grande desafio de fazer isso dele, porque ele não queria ser um cara só de shows no Nordeste. A gente construiu uma imagem, uma marca dele, para que ele pudesse, inclusive, num determinado momento da vida, falar, cara, não quero ficar viajando todo dia. Tudo bem, você tem outras linhas de receita. De onde começa esse trabalho do Alex, querer ajudar empreendedores a serem influentes, a criação de um método que você hoje ensina, parece que são imersões que você faz. Conta pra gente esse processo da sua vida, como que aconteceu. Eu acho que a minha paixão sempre foi educação. Minha primeira profissão foi ser professor. Eu sou apaixonado por ensinar. Eu amo palestrar, eu amo dar aulas. Para você ter ideia, quando eu me mudei para a cidade de Palmas, eu queria achar uma vaga numa faculdade de Direito para eu poder dar aula. Porque o lecionar, o ensinar, me preenche de uma maneira absurda. Porque é quando você ensina alguém que você parece que é preenchido. Essa é a missão do professor. Mas tirando um pouco o lado filosófico dessa história, eu também tenho a questão do empreendedor. E isso, eu estou vivendo um momento agora que é o da Non-Stop virar uma grande companhia. Então, hoje nós temos diversos funcionários, nós temos diversas áreas, hoje são muitos colaboradores. Nós tivemos uma aquisição grande e aí eu passo a ser conselheiro. E hoje eu fico olhando os talentos. Então, eu tenho um ponto vago aí na minha agenda agora, que é pelo crescimento da própria empresa. E aí eu vou fazer o que eu amo, cara. E o que eu amo é ensinar. E mais do que isso, eu vi que um método que... Você imagina que eu tô 12 anos, cara, vendo o que dá certo e o que dá errado. Eu vi pessoas crescerem e caírem. Eu vi pessoas super talentosas não desenvolverem. Eu vi profissionais liberais ser excelente, como eu vi médicos, por exemplo, que a gente tem uma empresa de educação. O cara é ótimo, o cara é talentoso. E morrer na praia, tipo assim, nadar e não crescer. Por quê? Porque existe um caminho. Com isso eu fui colocando em pauta esse método, o que funcionou e o que não funcionou. Então eu identifiquei exatamente quais são os princípios que cada talento tem em comum que fez ele potencializar nas suas diversas áreas. Não estou falando de artistas, porque artista você pode achar que é talento, mas quantas pessoas talentosas você conhece na tua cidade que é mais talentoso que muitos que estão aí e não conseguem ter sucesso? Sabe, é uma jornada, E aí eu peguei isso, né, a gente já tinha colocado isso em figuras públicas que não são artistas, tipo médicos. Porque o médico tem a ideia, eu vou ganhar dinheiro do suor do meu trabalho. Não, peraí, vamos criar relevância.
Vamos produzir conteúdo, vamos aumentar o seu ticket médio, vamos criar outras linhas de receitas. E empreendedores também, que passaram não só a viver daqui do ambiente, né, da empresa, mas ele também passou a ser palestrante, participar de algum conselho pela relevância que ele tem, a atrair mais colaboradores pela relevância que ele tem. Você gostaria de trabalhar com um cara que não está à frente do seu tempo? Todo mundo quer trabalhar com um cara que seja... Todo mundo queria trabalhar com Steve Jobs. Todo mundo quer trabalhar com Elon Musk, porque são caras que estão à frente do seu tempo. Por que você sabe que eles estão à frente do seu tempo? Porque eles estão nas redes produzindo conteúdo. Eles estão mostrando. Eles estão documentando aquilo que eles estão produzindo. Ou seja, a influência te faz realmente a ter um crescimento exponencial. E isso que eu fiz colocando em prática nesse método. Foi aquilo que eu apliquei. A gente sabe que a ciência vem da teoria para validação na prática. Eu fiz o contrário. Eu validei na prática e empacotei agora num método, numa teoria que é o algoritmo de influência, validado por diversas pessoas profissionais que aplicaram e têm seus resultados. E a gente coloca isso numa imersão de 3 dias, contínua, intensa, onde a pessoa sai de fato com o EPI dela. Não com equipamento de segurança, botar na cabeça, não, mas vai dar segurança para ela influenciar outras pessoas, que é estratégia pessoal de influência. É uma rota de fato, por onde o método te entrega uma rota, por onde você vai caminhar para ser uma pessoa influente na sua área. Qualquer empreendedor pode usar este método, algoritmo de influência, para acelerar o crescimento financeiro do seu negócio? Qualquer pessoa pode ser influente, porque é um método, é um caminho, é um planejamento de princípios. Então qualquer pessoa pode aplicar isso, desde o cara que é dono de uma padaria no bairro, quanto ao Janguier Diniz, que é um bilionário da Forbes. Pode ver o próprio Janguier, quanto ele está crescendo, quanto ele está ganhando cada vez mais relevância. Isso reflete, inclusive, nas empresas dele na Bolsa. O próprio Elon Musk, o próprio Zuckerberg, ele tem que ter um cuidado enorme no que ele fala, mas também ele é uma potência que valida todo o sucesso da empresa. As pesquisas têm demonstrado que hoje o líder tem que estar nas redes sociais, porque ele tem outros canais de comunicação com o próprio time. Ele, inclusive, inspira o time. Então, o que eu digo? Qualquer pessoa pode utilizar o meio. Qual que é o meio? As redes sociais para gerar o quê? Influência. Papo reto, você que está aqui assistindo nosso conteúdo, vai rolar nos próximos dias a imersão Algoritmo de Influência, onde nós vamos estar juntos, focados no teu negócio, presencialmente, para potencializar a tua carreira e teu negócio através da influência. É para você que quer mais relevância, atrair clientes, engajar o teu time, fazendo com que eles sejam os evangelistas da sua marca e, principalmente, transformar clientes em fãs. Se você quer fazer parte, clique aqui, tem um QR Code que vai te levar para uma aplicação, você aplica e meu time, ao te selecionar, ele vai te ligar e avisar e já te inserir na próxima turma Algoritmo de Influência. 3 dias para gerar tudo isso que eu falei. Clica logo e eu te espero na próxima imersão. Então qualquer pessoa pode ser influente. A questão está na comunicação. Como eu comunico aquilo que eu carrego. E aí é importante você saber para que eu quero ser influente, né? Porque você precisa estabelecer indicadores. Tudo na vida é indicador. Eu quero o quê? Emagrecer? Então eu vou olhar para balanço ou para massa muscular, né? Para massa magra, né? Então tem que saber exatamente assim, qual é o indicador que eu vou utilizar. E a gente ensina isso. Porque tem gente que está avaliando. Engraçado que eu vivi isso hoje no aeroporto. Meu telefone chegou e entrou direto na TIM. E eu sou Vivo, da Vivo. Meu telefone, falei, tem sinal e não está funcionando. Aí quando eu fui ver, você vai lá no automático lá para ver, ele tinha entrado na TIM. Ou seja, tinha sinal? Tinha. Mas gerava conexão? Não. Por quê? Porque eu estava na linha errada. Eu estava na comunicação errada, no canal errado. Então tem muita gente que tem conteúdo, tem valor e reclama até hoje assim, fulano sabe menos do que eu e é mais famoso do que eu. Vende mais do que eu. Sabe por quê? Porque você não está na linha correta. Você está até tendo sinal, mas não adianta ter sinal sem conexão, ter sinal sem poder utilizar ele. Então tem cheio de gente hoje usando as redes, que tem acesso, mas não gerando conexão. Por isso que o método vem para você gerar conexão com um fim específico. Inclusive em várias plataformas. Nesta aqui, que é o dia a dia de uma empresa. Existe um método para você chegar numa reunião e isso ser mais interessante do que interesseiro. Ainda que você queira muito aquilo. E eu ensino exatamente isso. Isso é influenciar. Influenciar não é gerar alcance. Influenciar é fazer alguém tomar uma atitude. E aqui tem uma métrica interessante. Muita gente quer ser famoso, quer ter seguidor. Aí o cara fala, você vende para onde? Você consegue entregar lá
do outro lado da cidade? Não, não consigo. Então, para que você quer o seguidor de lá? É ser importante para quem importa. Então, esse método traz todos esses passos, bem especificados e mais que isso, forma prática. Eu entendo o seguinte, que eu não passo conhecimento, eu passo informação. Conhecimento só se torna conhecimento quando você pega a informação, internaliza e aprende com ela e coloca em prática. Aí vira conhecimento. Do contrário, é só uma informação. Está cheio de gente, cheio de informação, mas não está colocando em prática e não está tornando conhecimento. Então, o que a gente faz é colocar em prática dentro da própria inversão. Eu nem falo imersão, eu falo inversão, porque realmente é uma inversão de sentido. É um outro caminho que vai potencializar e vai acelerar muito mais aquilo que você tem e carrega. E digo mais uma coisa que é importante. Eu aprendi com a vida aqui, né, nesse dia a dia aqui da empresa, que embora eu fosse empreendedor, tivesse vários talentos, quando eu fui vender minha empresa para um primeiro grupo que teve interesse, eles falaram assim, não, você não tem uma empresa. Eu falei, como não? Pô, tem um faturamento absurdo. Ele, não, sua renda está totalmente concentrada em um talento. Eu falei, você não tem um negócio, você tem uma carreira. É assustador você olhar que, vários funcionários podem perder seus empregos da noite para o dia, porque basta aquele principal linha de receita acabar. Então eu não tinha um negócio, eu tinha uma carreira. Isso me deixou louco. E aí foi o nosso trabalho para desenvolver todo um ecossistema, não só de ter influenciadores ou de ter talentos ali, mas de criar receitas múltiplas. Então a influência te faz isso. Faz o profissional liberal sair de profissional liberal para profissional milionário. Porque quanto médico não pensa assim que, cara, eu tô aqui trabalhando, se eu não fizer algum pé de meia ali, não vou chegar, no final da vida eu vou continuar trabalhando. Quantas pessoas você vê velho trabalhando ainda? Por quê? Porque construíram carreiras. Não tem problema você ter carreira. O problema é você não usar dessa carreira, do filé mignon dessa carreira, para diversificar sua receita. Então a influência te faz acessar inclusive isso. A influência hoje te faz acessar oportunidades que jamais você acessaria. Até um funcionário público se beneficiaria se ele fosse mais influente. Até o funcionário público, ele pode subir de cargo a partir da influência. E mais, vou além. Ele pode criar uma linha de receita diferente daquela ali. É só, mas é DE, não. DE é de carteira assinada, mas ele pode criar. Tem outras linhas de faturamento que a gente ensina. Vou te dar um exemplo, o Samerage. A gente fez um lançamento do Samerage, que é juiz, e hoje abandonou de fato a magistratura, porque não vale a pena para ele ser magistrado, porque ele ganha muito mais em outras linhas de receita. Uma das soft skills mais exigidas hoje é comunicação, é influência. Então hoje você ter essa habilidade no teu currículo de saber influenciar, de comunicar de uma maneira persuasiva e se tornar uma pessoa influente, te valoriza no teu trabalho. Hoje um influenciador, Felipe, 70% dos influenciadores no Brasil, isso eu digo micro-influenciador, aquele que se diz, sou influenciador, que vivo das redes, ele ganha hoje 71% entre 2 e 5 mil reais. Ou seja, a média do brasileiro é R$ 1.800. O influenciador pequenininho já está acima da média brasileira. E esse mercado ainda vai crescer muito. Quais são os erros mais comuns que você identifica das pessoas que estão tentando se aventurar na internet, mas fazem do jeito errado? O erro mais comum é o cara aprender da rede. Aprender mais sobre redes sociais do que sobre conteúdo. Hack para apaga todas as postagens do dia anterior para aumentar o alcance nos stories. Sabe, o cara quer aprender trilhazinhas enquanto há um caminho. Quem aprende trilha pode até chegar um pouco mais rápido, mas chega sem musculatura, então não consegue viver realmente o sucesso. Porque o sucesso tem que ser algo construído. E o caminho te constrói, porque o caminho te ensina. Então esse é o primeiro erro. As pessoas querem focar nas redes. Não, a rede muda todo dia. Então eu não só mostro que essa questão das redes, mas é você não construir uma casa no terreno alugado, senão pode acabar da noite para o dia. Eu tive talentos que perderam redes, então eu aprendi muito ao longo desse tempo. É porque aquilo ali perdeu a audiência da noite para o dia. Quer lembrar? Quem lembra do Snapchat, quando o Instagram lança os stories, o que acontece com o Snapchat? Que era a imitação do Snapchat. Então teve gente no Snapchat que morreu da noite para o dia, em 24 horas, porque estava construindo uma audiência num terreno alugado. Tá, então o primeiro ponto é o cara entender muito de rede e não entender de conteúdo. Você tem que entender do princípio, como produz conteúdo. Isso vai te fazer livre para realmente produzir conteúdo. Aí você vai ajustar em cada plataforma. Primeiro ponto. Segundo ponto, as pessoas querem seguir tendências. Beleza, tendência funciona, mas nem toda tendência é para você. Um erro clássico que eu vi, cara, vi médico durante a pandemia fazendo dancinha no TikTok, entrando no centro cirúrgico ao som de uma trend do TikTok. Cara, o que esse médico tá me passando? Eu não vou confiar nesse cara que opera ao som de uma trend do TikTok. Não existe isso. Por quê? Ele ouviu que precisa fazer dancinha. Então ele vai fazer dancinha. Só que a estratégia utilizada com o Tiru é uma,
A estratégia utilizada com o Thiago Bianco, que é um médico, é outra. A estratégia utilizada com o pastor é outra. A estratégia utilizada com o padre Patrick é outra. A estratégia utilizada com o Janguier é outra. Então, com o Joel J é outra. Cada ser humano tem um caminho para ser construído, cada área tem um caminho para ser construído. Mas existe uma única coisa que é idêntica: os princípios aplicados em todas elas. Os princípios não mudam. E é isso que eu coloquei dentro do algoritmo de influência. Qualquer profissional liberal, empreendedor, funcionário público, a padaria da esquina, se colocar em prática, ela vai aumentar vendas, vai engajar as pessoas, vai transformar os seus clientes, vai transformar pessoas, audiência em clientes e clientes em fãs. Você prefere ter um advogado que está ali contigo quando você precisa, né? Vai te defender? Você prefere ter um fã que é enlouquecido pelo aquilo que você carrega? Hoje tem marcas que têm fãs e você pode ser essa pessoa que tem fã. Quantas pessoas não são fãs do Luciano Hang da Van? O Luciano Hang chegou a ser, hoje, para mim, ele é maior que a própria Van. Ele leva gente para dentro da Van por conta do posicionamento dele. Ou seja, é ou não é a influência a moeda mais valiosa do mundo? É ela a ponto de potencializar a tua marca. Esse é o papel hoje de todo empreendedor. Benefícios que o empreendedor tem quando ele aprende a ser influente na internet. Primeiro ponto, relevância. A pessoa, ao estar comunicando da forma correta, ela se torna mais relevante. Por quê? Porque ela gera valor, então automaticamente ela gera um desejo muito grande das pessoas estarem com ela. Então você se torna relevante. A relevância está ligada muito à produção de conteúdo, ou seja, eu gero valor para você antes de você se tornar meu cliente, mostra a minha capacidade, temos diversos cases assim. Ao ser relevante, você atrai mais clientes. Se aumenta as suas vendas. Automaticamente, se aumenta a venda, aumentou o quê? Demanda, diminui a oferta. Então, se aumenta seu preço. Terceiro ponto, você engaja as pessoas que estão trabalhando no teu ecossistema. Por quê? Porque você passa a ser referência, ser relevante. Você está comunicando tudo aquilo que você acredita por um canal direto. Não precisa de uma imprensa falar. Você está comunicando com o mercado a partir das tuas redes. Então, logo, você passa a atrair melhores talentos. Porque as pessoas querem estar com quem está à frente. Então você atrai os melhores talentos e mais do que isso, você inspira mais. Eu não preciso estar... Tem vários colaboradores que eu não conheço, eu não preciso estar com eles. Mas se eles me seguem nas redes, eles vão saber para onde a gente está indo com o nosso top. Eles vão saber se eu estou me atualizando ou não, o que eu estou falando. E aí, com isso, você tem o quarto ponto também, que é o engajamento. Se eu comunico, se eu estou em diversos canais, falo com esse time todo, automaticamente eu estou engajando o meu colaborador que está lá na ponta. Porque eles estão... Hoje, o colaborador, ele compra uma missão, é muito mais que dinheiro, Felipe. O principal que um colaborador quer é estar no caminho dessa empresa, estar realmente, tipo assim, fazendo parte de uma história, fazendo parte de algo que eu acredito. E você só consegue isso numa comunicação sendo influente através das redes, através do digital. E aí eu digo digital, a gente tem mania de pensar Instagram, né? Quando eu falo redes sociais, galera, Instagram. Não, você tem YouTube, você tem Instagram, você tem o WhatsApp, você tem o Telegram, você tem vários outras plataformas, e a gente fala exatamente dessa distribuição de conteúdo multiplataforma. Tem muito a ver com quem você quer falar, né? E o quinto ponto são as oportunidades que vão surgir a partir do momento que você mostra um cara fora do tempo. Quantos projetos não chegam na tua mesa porque ninguém sabe como te achar? Mais que isso, quantas pessoas não querem você como sócio, igual acontece comigo, pelo simples fato de me ter como sócio daquela empresa? Eu passo a entrar em companhias pelo simples fato de ser o Alex que está hoje no digital. O Kaká também. Por quê? Porque a gente entrou de fato no mundo da influência. E se você quer atrair sócios também, pode ter certeza que um empreendedor vai analisar teu perfil logo de cara. Então você tem que estar de forma assertiva. Você tem que estar comunicando bem. Então a influência hoje é como se fosse algo magnético, que atrai recursos, te posiciona. Inclusive uma coisa que eu digo a influência te faz acessar lugares que o dinheiro não faria. A influência faz isso. Um exemplo disso é meu filho, na final da Supercopa agora, Flamengo e Palmeiras. Ele queria ir, já não tinha mais ingresso, né? E aí eu fiz uma ligação por conta da minha influência, e aí ele foi. E aí quando ele me manda a foto, ele fala assim: pai, olha onde eu estou. Eu falei: onde, meu filho? Eu já sabia, né? Mas queria deixar ele viver a experiência. Aí ele falou: cara, eu tô aqui do lado do presidente do Flamengo, tem um cara aqui que parece que é muito da cidade aqui. Eu falei: você tá onde? Cara, eu tô no negócio da CBF, né? Tipo uma tribuna de honra. Aí eu falei: alguém pagou pra estar aí? Ele: não. Eu falei: isso é influência, filho. Você tem algo que você não está comunicando e tá deixando de aumentar a tua relevância e principalmente deixando dinheiro na mesa. Porque a influência é dinheiro na mesa. Sabe quando você faz isso? Quando você se posiciona no lugar de fulano sabe menos do que eu, fulano
tem tão menos conhecimento do que eu, mas é mais famoso do que eu. Sabe por que ele é mais famoso? Porque ele aprendeu a comunicar. E no mercado de hoje não é sobre ser bom, é sobre parecer bom, mostrar ser bom. Então, quem domina a comunicação, a influência, vai ter muito mais clientes do que o melhor na faculdade. Porque eu não compro o diploma, eu compro a autoridade é passada através da influência.